Programa de Olho. Oferecimento Cultura Inglesa. Gisele Pedroso. Brasil Logística. Unimac. Fersical. Água Doce Cachaçaria e Gales Parque Hotel. Estamos de volta com o quarto e último bloco deste programa de Olho que estreia hoje aqui no canal Boa Vida. Braz, a gente terminou o bloco passado, né, vendo o Flávio Fagundes e queria te perguntar, por que quando a gente vai num órgão público, parece que o servidor tá com fome. Tá com fome, brigado com o mundo, qualquer coisa assim, tá sempre de cara amarrada, a grande maioria. A dica do nosso amigo Flávio Fagundes é muito importante, e principalmente na área pública. Eu sempre digo o seguinte, quando você, eu enxergava isso, quando eu era prefeito, andava cedo nos postos de saúde, e eu via lá o pessoal, muitas vezes a pessoa vai no posto de saúde porque ele não tem com quem conversar. Ele, perdeu a mulher. O velho perdeu, a mulher morreu, a filha foi trabalhar, o neto foi para a escola, ele não tem com quem conversar. Ele ia para o posto de saúde para conversar com alguém. Encontrar alguém, tá certo? Então, nós combinamos com o seu irmão, Sandro, que foi nosso secretário, para fazer um curso com as atendentes. O Alfredo, 50% da cura das doenças no posto de saúde, doenças entre aspas, é o bom dia. Se a pessoa chega e dá um bom dia para a pessoa, ele já sente bem melhor. E vai com isso para chegar no médico, que é a última instância daquela situação, se passar um atendente dando bom dia, um enfermeiro tratando muito bem, ele já vai chegar lá e falar, doutor, eu estou curado. Tá certo? A verdade é essa. Então, o sorriso é muito importante. E infelizmente, hoje, eu não sei se é por causa dos concursos públicos, tá certo? Porque tem de rever. A política, a administração tem de começar a rever alguns casos que funcionou numa época e agora não está funcionando. O problema do concurso público dá uma força para o funcionário que ele está pouco ligando o que está acontecendo. A tal estabilidade. Talvez tenha de fazer, não que eu seja contra o concurso, eu fiz diversos concursos, mas arrumar alguma maneira que esse concurso não seja tão estável como é hoje. Tá certo? Que a pessoa seja concursado, mas que ele tenha obrigações de servir a população de uma maneira bem. E eu acho que o sorriso é fundamental. O senhor acha que não há um exagero no número de funcionários na administração municipal? Eu acho que Dourados, quando eu saí da prefeitura, em 2000, tinha 3.000 funcionários públicos. Eu sempre achava, você lembra, que achava que tinha bastante, muita gente. Hoje chega perto de 7.000. Tá? Mas também o Tetila fez tanto concurso que eu não sei onde é que vai parar tanta gente, não é? Então, e o grande problema que a gente enxerga nisso é que são concursos que a pessoa, por exemplo, que é difícil você mexer. Por exemplo, médico, como é que faz? Tá certo? Professor, como é que faz? Mas tinha de ter uma maneira, tá certo, dessas pessoas poderem atender bem as pessoas. E não adianta só você fazer concurso de médico se não tem o remédio. Você entendeu? Ou o local para ser atendido, tá certo? Então é complicado. Eu sinto que o grande problema, inclusive eu acho que o próximo prefeito de Dourados, que vai entrar dia 1º de janeiro, o grande desafio dele é na área da saúde. Por que a saúde, e aí acho que certamente é um problema do país inteiro, é tão emblemática? Porque não se encontra soluções. Primeiro, mexer com o médico é difícil. O Totó falava que a pior coisa que tinha era mexer com o doutor.
E é verdade, você mexer com o doutor é difícil. Porque o médico, a formação dele é de não ter chefe. O médico, ele não pode estar operando e de repente falar, não, espera um pouquinho que eu vou perguntar ao meu chefe o que é que eu faço. Então a formação do médico já é uma formação diferenciada em relação aos outros funcionários. Sim. Então essa é a primeira coisa. E segunda coisa, seria uma maneira dele ser remunerado de uma maneira como ele trabalha. Foi quando nós, na época, quando nós entramos a primeira vez, nós fomos bem claros com os médicos, vamos parar de fingir que vocês trabalham e nós paramos de fingir que nós pagamos você. Melhoramos o salário dele. Na segunda vez, para motivar os médicos, nós demos a produtividade, tá certo? Mas, Alfredo, depois que inventou o tal do celular, tá complicado demais. O médico chega no posto de saúde e bate o celular daí a 15, 20 minutos e ele tem de atender a urgência. E como é que faz? Ele fala, tem de atender a urgência no hospital, quer dizer, ele tem de sair. Quer dizer, então é complicado demais, a profissão de médico é difícil. Mas, Braz, eu não sei se você concorda, mas, por exemplo, outro dia eu estava comentando lá na redação do Diário MS. Os hospitais particulares da cidade também estão lotados. Outro dia eu fui num aí para fazer um exame, mas eu pensei que eu estivesse no PAN, de tanta gente que tinha lá. Então não sei se falta prevenção, ou se falta, se precisa de mais hospital, ou se a população é muito grande e não tem onde ser atendida. Eu acho o seguinte, falta muito mais sorriso. É mesmo? Eu acho que falta. Falta muito mais sorriso e eu acho que falta afago. Eu sou dessa opinião. Eu acho que se os órgãos públicos começarem a trabalhar para que as pessoas mesmo, as atendentes, os enfermeiros, principalmente o enfermeiro, atendente, possam ajudar nesse trabalho, eu acho que vai diminuir bastante essa área essa dificuldade na saúde. Você sabe quanto ganha um plantonista no Hospital da Vida por dia? Não. Uma diária, R$800. Uma diária? Uma diária. Então, você imagina, R$800 ele ganha por dia. Se ele faz 15 diárias, dá quanto? Só de plantão? Só de plantão. Então, não vai ter dinheiro, nunca suficiente. Eu lembro que, quando eu fui prefeito a segunda vez, era obrigatório gastar 8% com saúde. Nós gastamos 32%. Demos estrutura. Naquele período, fazia uma média de 200 operações de coração por ano em Dourados, no ano 1999. 200 operações de coração. Criamos o Instituto de Rins, a Clínica de Rins. Alfredo, eu nunca imaginei que era tão importante aquela clínica de rins que hoje funciona ali. Aquele programa da saúde bucal. Da saúde bucal, tá certo? Fizemos uma fábrica de remédio. Sumiu. É verdade. E ninguém lembra cadê a fábrica de remédio? O Serra veio inaugurar como ministro da Saúde e acabaram com a fábrica de remédio. O remédio que custava milésimo de centavos, tá certo? Hoje a prefeitura compra. Quer dizer, então são coisas que eu acho que são medidas, mas principalmente a homeopatia, nós fomos o segundo município do Brasil a implantar um posto de saúde, o primeiro do Brasil a implantar o posto de saúde homeopático. Sim. E o segundo do Brasil a funcionar a homeopatia. Então, quer dizer, são coisas que eu acho que é dessa maneira que o Estado, a Prefeitura tem de fazer. E aproveitar, hoje nós temos faculdade de medicina em Dourados. Quer dizer, aproveitar essa garotada, para ela começar, é claro que eu não quero comparar com Cuba, tá certo? Mas que ele começa a desenvolver esse trabalho.
O senhor acha que está na saúde o principal nó que o próximo prefeito vai enfrentar? Eu tenho certeza que é na saúde. E se não fizer muito bem feito, se não fizer um planejamento muito bem feito, eu vou ser sincero, eu não sei se ele vai ter felicidade no final da administração dele. Porque, além de tudo, é aqui também que são atendidas as pessoas dos 38 municípios ao redor. E que a prefeitura, a prefeitura recebe por isso. Também não é de graça. Ontem mesmo eu passei perto do Evangélico, e tinha um ônibus de Amambai, Nossa! Tá? Descendo o pessoal. Poxa, depois tinha outras vans de outros municípios. Você pode passar ali na rua Cuiabá, ali está cheio de ônibus de tarde que o pessoal vem trazer, passa no Hospital da Vida e depois passa no outro hospital. Quer dizer, e aí o pessoal reclama do evangélico. Não tem que reclamar do evangélico, tem de arrumar uma maneira de funcionar melhor o evangélico, tá certo? O hospital universitário, que foi feito, funcionou e o pessoal achava que era a solução, era a invenção da roda, né? Você vê o que está acontecendo, você entendeu? Está provocando mais problemas do que soluções. Então eu acho que falta, primeira coisa, sorriso. Segundo, vamos estudar uma maneira de fabricar o remédio aqui, ou comprar o remédio mais barato, você entendeu? São essas soluções e haver uma convivência melhor com o médico, com o enfermeiro, principalmente o enfermeiro e com o atendente. O asfalto vai indo tudo bem, apesar de ser uma malha viária antiga, mas está se recuperando e ampliando. Eu acho que o asfalto, a prefeitura está fazendo um trabalho muito bem feito nisso, tá? Eu acho que agora está faltando a cerejinha. Sempre falo que não adianta do bolo. Não adianta você fazer o bolo, você tem que fazer a cerejinha do bolo. Está na hora. Tô preocupado demais. Dourados está cortando muita árvore e eu não estou vendo repor. Tá certo? Dourados sempre foi a cidade mais arborizada do Centro-Oeste. Poxa, desde a época, não estou aqui xingando ninguém, nem falando mal, mas tem muito tempo, depois que eu saí, foram pouco trabalho de conscientização de plantio de árvores, tá certo? E eu sinto que precisa voltar. Onde você passa, estão cortando árvore. Claro que estão aprovado pela secretaria. Legalmente, mas eu não vejo um trabalho forte para replantio. E tem de fazer um trabalho forte de replantio, porque as árvores plantadas, principalmente na Marcelino e na Weimar II, são cibipirunas e elas estão já caindo, já perdeu a idade delas, está igual a nossa, está chegando no final, você entendeu? Então tem de fazer um replantio de árvores, novas árvores. Então tem de fazer esse trabalho. Quero aproveitar essa oportunidade de falar uma coisa para vocês, principalmente para os administradores. Eu falo sempre, nós temos uma reserva indígena dentro de Dourados. O índio hoje, nós temos índio advogado, enfermeiro, dentista, acho que só não tem médico por enquanto, mas daqui a uns dias nós vamos ter. E o que acontece é o seguinte, até hoje, os órgãos competentes, FUNAI, Prefeitura, Governo do Estado, não se preocupou em dar nomenclatura à reserva indígena. É o fim da picada o índio ser trabalhador e ele não tem endereço. O homem, primeira coisa as coisas mais importantes para uma pessoa é ter endereço. E não custa nada. Hoje, através da internet, no Google, você entra lá na coisa e fala, Alameda dos Caiuás, Alameda não sei de quem, tal, coisa, e bota número. Tem gente que não pode comprar uma moto porque ele não tem residência fixa. Ele não tem residência.
Então, é tão simples hoje, tá certo? A prefeitura, a FUNAI, principalmente a FUNAI, pode fazer a nomenclatura e botar nome e endereço na reserva indígena. Entendeu? Tá dada a dica. E a gente tem mais um passarinho me contou. Passarinho me contou que tem uma atendente no PAN aqui em Dourados que está precisando aprender a sorrir. Negócio é o seguinte, o pessoal está reclamando do atendimento que o rapaz dispensa às pessoas que vão ao PAN em busca, evidentemente, de alguma solução para os seus problemas de saúde. Mas diz que o rapaz é bem grosseiro no atendimento, no conversar com as pessoas, não dá atenção. Quer dizer, é um funcionário público, né? Então recebe em função dos impostos que as pessoas que vão lá pagam e o cara se acha o rei da cocada. Acho que não está certo, sugiro inclusive para a secretária de saúde dar uma conversadinha, dar uma passadinha ali pelo PAN, verificar exatamente o que anda acontecendo, porque o cidadão não tem que pagar pelo mau humor desse funcionário atendente, não é mesmo? Pois é, chegamos ao final deste programa de estreia e parece que a gente não conversou nada de tanto assunto que se tem para falar. A gente conversou bastante, falou de um monte de coisa e tem mais uma listinha que está ficando para trás. Mas efetivamente queria agradecer muito por o senhor ter aceito o convite para participar deste programa de estreia aqui no canal Boa Vida. Espero que a gente converse mais vezes ainda e que evidentemente a gente trocando experiências, ideias, opiniões, a gente espera contribuir um pouco com a democracia, com a evolução das pessoas aqui na cidade. Alfredo, muito obrigado, eu fico muito feliz, honrado de ter participado desse seu programa e dizer que você continue ouvindo os passarinhos. Porque tem jornalista que está conversando com o passarinho, já que não tem com quem conversar. Então, você ouça seus passarinhos e continue essa pessoa brilhante que chegou a Dourados há 15, 16 anos atrás e que já trilhou uma boa parte, mas tem muita coisa para ser feita. Se Deus quiser. Um abraço para você. Muito obrigado. E o programa De Olho será exibido sempre às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite, na sexta-feira. No sábado, reprisa às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite. No domingo, tem uma exibição extra às 8 horas da manhã, depois às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite e só. Programa de estreia, então, toda sexta-feira. Obrigado por sua companhia, por ter ficado com a gente até agora e a gente se vê na semana que vem.